dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Somos do Squad Mentores, a Luciana Nardini, Ricardo Klein aqui. É um prazer estar com vocês mais uma vez, em mais um Squadcast, como a gente tem chamado. E hoje para falar de um tema super bacana, que a gente em particular gosta muito, tanto a Lu quanto eu, que é falar de cultura. Quando a gente fala de cultura, na verdade, a gente está falando de cultura, de empresa, de marca e de pessoas, né? Por isso que faz tanto sentido a gente ter essa troca aqui com vocês. Hoje a Lu, que trabalha muito com pessoas, é uma profissional super experiente aí no mundo corporativo e agora com um trabalho focado na sua própria empresa, falando de cultura, falando muito de pessoas, de organização, enfim, e eu com a parte de marca, né, sendo o mentor de marketing e branding lá no Squad. Então, bem-vindos ao nosso bate-papo. E Lu, queria começar bem com essa pergunta mais aberta, mais ampla possível, para a gente depois ir afinando um pouquinho, né? Que eu tenho escutado, Luciana, não sei se você também, acredito que sim, né? Eu tenho escutado cada vez mais essa palavra cultura. Eu não sei se é uma palavra que está na moda ou não, mas de uma forma ou de outra, eu tenho escutado bastante falar de cultura, e quando fala de cultura, fala de empresa, fala de marca, fala de pessoas, né? Isso, né? Tudo junto, misturado. Caco, é bem por aí mesmo, né? É um assunto que cada vez mais ele está sendo conversado, falado, discutido nas empresas. E aí, quando a gente fala em empresas, é bom a gente deixar claro que a gente está falando de empresas de 5, de 10, de 15 pessoas, assim como corporações de 100 mil colaboradores, né? Como um grande banco, por exemplo, né? Porque o que é importante é ter essa discussão realmente. E a gente percebe que quando a gente fala de cultura, as pessoas estão entrelaçadas com esse assunto, né? Então não é só você ter uma marca forte ou uma marca bonita, né? Um brand bonito, mas sim se preocupar com quem está ali dentro. E essa preocupação de fazer essa, como a gente brincou, tudo junto, misturado, desde de uma empresa, de um pequeno negócio que tenha 5 pessoas, como de grandes corporações. Então, eu acho que é muito relevante e cada vez mais a gente está estudando isso, falando sobre isso e fazendo com que esse engajamento de marca, de cultura e de pessoas seja real mesmo, né? Porque a gente sabe que cultura não é só uma placa com alguns dizeres colada na porta de entrada do escritório, né? E sim é o que se vive ali dentro, né? É como se lida com isso no dia a dia, as ações das pessoas, os comportamentos das pessoas, né? Legal. Sabe que você tocou num ponto que eu acho muito bacana, que é a questão da placa, né? Eu uso às vezes esse exemplo ou essa figura da placa na parede quando eu trabalho com missão, visão e a ideia de hoje em dia que se fala muito do propósito, né? Não vamos falar do propósito aqui, não é o contexto, mas é muito isso mesmo que você falou, quer dizer, é muito mais do que os valores, vamos dizer assim, só pregados na parede, né? Num board, alguma coisa que valha. É o dia a dia, né, Lu? É a cultura vivida pelos colaboradores e principalmente, acho que tem uma questão que você falou que é relevante, né, principalmente quando a gente fala de uma empresa que tem uma estrutura maior, que é essa cultura de cima para baixo, né, ou seja, vivida pelos líderes, vivida pela diretoria, e isso vai cascateando para toda a corporação, né? Exato. Começa no estagiário, né, e vai até o CEO, né, o founder, o head da empresa, né? Porque se isso não for praticado, é simplesmente uma placa na porta, né? Hoje se fala muito de manifesto, de propósito, né? Deixando um pouco de lado missão e visão. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante é, antes disso, a gente ter os valores, né? O que é importante para o seu negócio? Né? Quando você começa um negócio, você precisa saber o que é importante. É aquilo lá, o que eu faço e o que eu não faço. O que eu acredito e o que eu não apoio, né? Então, eu brinco que eu tenho um caderno que quando eu comecei os meus devaneios sobre abrir um negócio, eu tinha justamente 2 páginas, uma do lado da outra. O que eu quero para minha empresa e o que eu não quero para minha empresa. Porque daí eu acho que começa a construção dos valores, que muitas vezes as pessoas não sabem por onde elas começam ou por onde elas vão. E os valores, eles norteiam muito
as atitudes dentro da empresa, o que a empresa faz, o que a empresa entrega, né? Então, eu acho que é muito importante, se não se pensou ainda, se pensar nos valores. E começa com esse exercício básico, né? O que eu quero, legal. o que eu pratico, o que eu quero praticar na minha empresa, e o que eu não quero praticar na minha empresa. Você sabe que hoje de manhã, interessante, né? A gente está gravando, né? Só para quem está ouvindo ou assistindo entender, a gente está gravando agora à tarde. E hoje de manhã, literalmente, não é jogo aqui. Eu estava dando uma navegada no LinkedIn e cruzou minha timeline lá um post de um diretor de uma empresa, não vou dizer qual, não precisa, mas ele dizia assim: hoje, entre aspas, perdemos um cliente. Qual que é a história por trás? O prospect, né, ligou para a empresa, para a área comercial e fez gracinhas com a atendente, que provavelmente era uma mulher. Provavelmente não, era uma mulher. E isso subiu para a diretoria e a diretoria se negou a atender. Quer dizer, é muito disso então, né? Qual é o nosso valor? O que a gente quer transmitir? Para fora e para dentro no final, né? Porque a cultura, poxa, quando você consegue tangibilizar isso para o seu funcionário, colaborador, é fantástico, né? Sim, e não tem certo e errado, não tem qual valor tem que estar em todas as empresas, porque cada um vai saber o que é o seu, né? Então, Uhum. por mais que vamos dizer, ética, integridade seja um valor que a empresa preza, tem que estar no dia a dia dela. Então, ela não pode deixar de pagar os impostos para o governo dos funcionários, nem do seu próprio serviço, do seu próprio produto, né? Então, ela tem que agir da mesma forma que ela age com os colaboradores internamente, ela tem que também falar com os clientes da mesma forma. Então, é muito importante que, assim, se você não vai garantir que aquilo ali aconteça, não coloque, né, e não dissemine, né, para as pessoas como o valor da empresa, porque você vai ser cobrado alguma hora sobre isso, né, Cacô? Total, e você sabe que cada vez mais eu tenho lido, acompanhado, e na verdade muito da minha postura, né? Todos nós, mentores, temos o nosso próprio business, né? Uhum. No caso da Beyond Board, eu tenho cada vez mais entrado nesse universo da consciência no capitalismo, né? Enfim, o capitalismo consciente, justamente com valores que passam pela. Putz, é até estranho falar, né? Nesse fórum aqui, mas falar de ética, falar de valores corretos, como pagar impostos, né? Você trouxe. Então, eu estou falando isso porque acaba impactando o que a empresa promete e cumpre, né? Walk the talk, né? Então você tem que, se você colocou, se você está prometendo, cumpra, porque senão você vai ser cobrada, né? Acho que a tolerância dentro e fora está mudando, né? E o tal do fit cultural. Acho que talvez para a velha guarda, velha geração, ainda fique um pouco mais distante isso, mas o que a gente vê, o que eu percebo, até como, né, nos nossos processos de mentoria, é uma galera mais jovem, essa nova geração, já não aceitando qualquer papo não, qualquer história, né? Exato. Mostra os seus valores e praticados, né? Não apenas no papel. É. E eu vou aproveitar o gancho, já que você falou, eu vou mostrar, ó, tá aqui na minha mesa, do meu lado, né? Que é muito isso que você falou, né? Mostrando para quem está ouvindo a gente também, eu estou mostrando um livro que chama justamente Walk the Talk, a cultura através do exemplo, da Caroline Taylor, que é isso. Se você não mostra, se você não pratica isso, não diga que você faz. Não diga que você faz. Quando você fala que você tem atenção ao cliente, várias empresas, vocês já devem ter passado por isso. Teve um delivery que eu pedi aqui que atrasou 3 horas para chegar comida. Né? A gente foi persistente, demorou praticamente 3 horas para chegar. Aí, enquanto eu estava esperando, eu mandei um e-mail para o e-mail que eu achei ali, o contato, alguma coisa, foi justamente fazendo a minha reclamação no sentido, olha, aconteceu isto, quero reportar para vocês, e não queria que acontecesse com mais alguém, né, com outro cliente. Até hoje, acho que vai fazer 15 dias já, não recebi nenhum e-mail de volta, né? Então, a empresa que fala que, né, se tiver algum problema, entre em contato com a gente, teremos o maior prazer em te atender. Que prazer é esse que a pessoa não me respondeu há 15 dias um e-mail? Então, ela não tem prazer em me responder, né? Vai falar, putz, mais um cliente reclamando, né? Então, se você fala que você quer ter uma excelência no atendimento ao cliente, você tem que ter ferramentas internas, né, disseminadas,
para que isso aconteça. E o cliente do outro lado sinta justamente isso. É bem isso, que tem um amigo que fala de uma forma muito simples. Prometeu, entregou. Entregou no mínimo o que você prometeu. Se você entregar a mais, melhor para você, né? Porque você supera a expectativa. Mas, cara, não vai entregar, então não promete, né? Ou promete pouquinho. Aí você entrega pouquinho, não se complica também. Entendi. Agora, Lu, uma pergunta, assim, só eu estava trocando, né, ideia outro dia com um empreendedor e a gente começou a falar um pouco sobre isso, né? E um pouco do que ele me trouxe, acho que tem a ver com a nossa conversa, que é a seguinte: ó, Ricardo, eu estou começando e eu hoje sou uma empresa de uma pessoa só. Tenho, né, projeto de crescimento, óbvio, mas por enquanto estou começando. Vale a pena já pensar de alguma forma na minha cultura? Já preparar o ambiente, né, quando, vamos dizer assim, colaboradores chegarem? O exemplo que eu dei, né, do meu caderninho, né, quando eu comecei, tudo que está ali, eu que sou uma empresa de uma pessoa só, é o que eu pratico, Tá. né? Então, por exemplo, lá eu falei que eu sempre seria transparente com os meus clientes. Então, se eu vir a ter um funcionário, um colaborador comigo, eu vou ser transparente com ele também. Assim como sou com meus clientes, eu não fico fazendo barganha de preço, por exemplo, né? Tá. Eu sou transparente, ó, é este o valor, não, né, já dou o valor certo para justamente não estou querendo ficar barganhando, fazendo nada, já sou transparente logo no primeiro, esse é o meu valor e vamos conversar em cima disso, né? Então, eu acho que esse fato de ser uma pessoa só ou não, você aplica com você mesmo, empreendedor único, que a gente sabe que tem muita gente que é empresa de uma pessoa só, né? Mas você precisa ter sim, porque você tem cliente, né? E você tem que ser condizente, ser coerente com as pessoas que você está tratando, sejam elas clientes ou sejam colaboradores dentro da empresa. Porque, de novo, a cultura é feita pelas pessoas, né? Se Sim, você faz e a pessoa vê você fazendo, possivelmente ela vai seguir esse exemplo, né? com certeza. Não, bacana. Eu acho que é legal a gente trazer também um ponto, que eu vejo isso nas minhas consultorias, né? A cultura ela pode ser tangível, né? Então eu estou com a mão aqui dois lados, né? Ela pode ser tangível, que são as práticas fiscais, legais, obrigatórias, enfim, que a gente consegue materializar, e a cultura ela pode ser também intangível no final, que são os valores praticados, o jeito, o estilo, né? A gente não está falando só das coisas obrigatórias do nosso universo fiscal, essas coisas, mas hábitos e atitudes, né? Um Uhum. jeito, comportamentos, que é É. mais intangível, que é difícil muitas vezes a gente colocar no papel, mas que é tão importante quanto, né? Eu acho que isso aparece, né? Quando você começa a olhar uma empresa, a cultura, né? Então você fala assim, eu quero ser uma empresa mais informal. Tá bom. Então você não vai usar uma apresentação que em todas elas tem a logomarca da sua empresa, né? Porque o formal pede que o template seja o mesmo, que a fonte seja a mesma. Essa é uma formalidade que normalmente as empresas, grandes corporações colocam. Se você está falando que você vai ser informal, né, você não precisa seguir tanto essas regras. E isso dá para ver quando a pessoa. São as coisas intangíveis que a gente vai percebendo. Então você fala que você é uma empresa informal no sentido assim, de não ter formalidade, né? De você não precisar começar um e-mail, excelentíssimo senhor, né? E ao mesmo tempo também a informalidade não vai no cara, começa um e-mail, cara, e aí como estão as coisas, né? Mas são pequenos gestos que você faz, né? Sim. Então, por exemplo, você avaliar o trabalho de uma pessoa não significa que você precisa mandar um NPS para ela. Você pode simplesmente pedir para ela qual é o comentário sobre o trabalho, você está tendo uma formalização de como você Uhum. entregou, e não precisa ser uma pesquisa pronta com 5 alternativas, né, NPS, essas coisas. Então, assim, você consegue ver o quanto que a empresa está disposta a seguir o que ela determinou para a cultura dela, né. Então tem que ser a coerência, né, como a gente falou antes, o walk the talk, né. E Sim. são nessas pequenas coisas que a gente vai observando. Eu acho que entendi, não, bacana. Eu acho que é legal no final, né, ter a consciência, né, Lu, que tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Tem aquelas empresas que são mais formais, mais rígidas de uma certa forma,
não vou nem dizer que são antiquadas ou não, acho que não tem a ver com isso, né, tem a ver só com o que você falou, né, esse é o nosso jeitão e acabou, e tem outras empresas mais disruptivas, mais informais, ou seja, tem espaço para todo mundo. Acho que uma coisa que a gente está percebendo muito é isso. Tem esse fit entre empresa e pessoas. Óbvio, a gente não vai ser inocente aqui de falar que, pô, estou precisando de um trabalho, estou precisando, né, me recolocar e tal, a grana apertou, família, conta que não para de chegar. Então, muitas vezes, a pessoa, o profissional, tem que se adaptar, se integrar, talvez numa cultura que não seja a ideal para ela. Mas o que a gente vê é que cada vez mais tem se buscado esse casamento mesmo, né, entre a minha personalidade como executivo, como profissional no mercado, e entre aspas, personalidade da empresa, a cultura da empresa, né? Mas foi ótimo você tocar nesse ponto, Caco, porque assim, o que eu tenho visto na minha experiência de vivência de recursos humanos é que assim, quando você entra numa empresa onde os seus valores e a cultura é muito diferente do que você pensa, ou você não dura ou a empresa não te suporta, Tá. né? Porque acontece justamente isso. Você acaba, e a gente não está falando de coisa ilícita, de forma alguma, mas, por exemplo, pessoas mais rígidas, mais disciplinadas, de repente não conseguem trabalhar numa empresa onde tem, por exemplo, espaço open space, né, espaço aberto. Sim. Porque ela precisa de mais concentração, mais reservado e tal. Então, assim, você tem que entender um pouco o que para você não te fere, não te afeta o seu desempenho com a cultura da empresa, né? Então, sei lá, vou dar exemplos aqui, uma pessoa que é extremamente religiosa, que não fala palavrão, dificilmente ela vai se adequar a trabalhar, por exemplo, num local onde as pessoas falam muito palavrão. Porque tem ambientes que a gente percebe que a linguagem é diferente. Então, não adianta, Sim. a pessoa não vai conseguir fazer esse fit, né, que a gente está falando, né, com a empresa. Porque não faz parte dos valores dela, não faz parte do que ela acredita, né? Bem isso. Então, já vi isso acontecer várias vezes, de coisas, e assim, a gente não está falando nem na parte ética, né, na parte do dia a dia mesmo, É a né? famosa personalidade, né, se a gente traz o contexto de marca, a gente está falando que as marcas têm vida, as marcas elas têm valores, elas têm personalidade. Então a empresa tem personalidade. Casa ou não casa com a minha personalidade, né, como profissional de mercado. Exato, exato. Assim como você trabalhar com empresas que ofereçam produtos ou serviços que você não acredita, que você não apoia. Então, o fato de você ir para trabalhar só pelo fato de trabalhar, eu sei que, obviamente, tem aquela questão que a gente precisa trabalhar e tudo, mas às vezes não é duradouro esse casamento empresa e colaborador. Porque tem uma hora que você não consegue trabalhar, né? Então, você, por exemplo, não acredita na indústria de tabaco, né? Sim. Em teoria, você não deveria nem buscar empregos na indústria de tabaco, né? Se você é uma pessoa mais ativista, que acredita que animais não devem ser usados em laboratório, você não deveria procurar empresas onde isso seja uma prática da empresa, né? Aliás, esse ponto é bacana porque, no fundo, a gente está falando, você está trazendo um contexto pessoa e empresa, né? PF e PJ, né? E a gente pode trazer esse contexto também para PJ, quando você é um Uhum, prestador de serviço. No nosso caso, por exemplo, né? exato. E eu também, eu tenho as minhas restrições em trabalhar em algumas categorias que eu não compartilho mais, não acredito mais, enfim. E é isso, é o famoso trade-off, né? Fazer escolhas. Então, quer dizer, eu posso abrir mão porque fere com os meus valores, fere com os Exato. valores da empresa que eu represento. Exato. Então, voltando ao que a gente estava comentando, isso pode ser para uma empresa que tem 10.000 funcionários, ou É, pode ser para nossas empresas que nós somos pessoas únicas na empresa, né? uhum, Porque é o relacionamento que a gente tem fora com o mercado. É a nossa cultura, que a gente não, como você disse, a gente não tem coisas palpáveis, né? Mas são comportamentos que a gente não tem
valores que a gente não acredita, que a gente não segue em frente com eles. Excelente. Bom, conversa vai longe, né? Se a gente deixar, a Se a gente conversa vai deixar, a longe. gente vai falar bastante, porque... E tem outra coisa que eu acho que é importante, você comentou, tem o que não é tangível e o que é tangível também, né? Porque é o que a gente chama de símbolos, né? Então, eu vou falar antigamente, mas assim, eu posso ter certeza que em algum lugar ainda existe locais onde tem a vaga do estacionamento do presidente, que ninguém pode estacionar ali, tem elevador que você não pode pegar o elevador X, porque naquelas pessoas, o restaurante diferenciado por níveis hierárquicos, isso tudo mostra qual é a cultura da empresa. Sim. Né? Então você não pode falar que você é uma empresa portas abertas, né? Sendo que você tem esse tipo de símbolos que você mostra para as pessoas, né? Então se você fala, você começou a contratar pessoas, né, para sua empresa e você começa a dizer, ah não, todo mundo aqui é igual e tudo, só que você faz distinção, não está indo com a sua cultura. E isso você perde o engajamento que a gente fala tanto dos colaboradores. É verdade. Bom ponto. São pequenos sinais, né, Luciana, que a gente vai mostrando. Pequenos sinais, às vezes, falam mais do que uma cartilha inteira escrita, né? Exato. A gente precisa estar muito atento a esses sinais. Então, se a gente trata bem o cliente, né, que deveria ser um valor que todo mundo trabalha, você tem que fazer isso sempre, né? Não é desligou, terminou uma reunião, não está mais olhando para o cliente e você descer a lenha no cliente. Não, né? Como as pessoas que trabalham com você vão assimilar, vão ver o seu discurso, você fala, não, a gente tem que tratar super bem o cliente. E aí, quando fecho o Zoom, quando sai da reunião, começa a descascar né, em cima do cliente. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado realmente com o walk the talk. Verdade. Poxa, queria que você desse essa dica de novo, porque eu também gostei. Confesso que não sabia, vou pegar o livro com você depois, aproveitando, né, do Squad, mas se você puder deixar essa dica de novo para quem está nos ouvindo e assistindo, eu acho que é um livro que vale muito a pena. Muito, porque é bem bacana, ele dá... Opa, deixa eu pôr aqui. Walk the Talk, a cultura através do exemplo. A autora é a Caroline Taylor, né? É um livro muito bacana justamente por isso, porque ele dá exemplos e ajuda na prática como você faz. E como última mensagem, né, Cacau, acho que tanto minha quanto sua, vai aquela questão assim, não é porque você é uma empresa de uma pessoa só que você não tem que se preocupar com a sua cultura e com os seus valores, né? Sim. A gente tem que nascer com isso, né? A empresa precisa nascer com isso. Porque você não está sozinho, né? E no fundo, se você é uma pessoa só hoje, amanhã pode não ser, mas mais importante do que isso, enquanto você na verdade você já está dialogando com um parceiro, com um fornecedor, com um cliente, então de alguma forma a sua cultura já está sendo expressa através do seu próprio comportamento e atitude, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Legal. Pô, ótimo papo. Vontade de conversar mais sobre esse Não, com tema, certeza, é muito né? bacana, eu gosto também bastante. Mas a gente volta outro dia para falar mais um pouco Parte sobre 2. parte 2, sobre cultura, pessoas e a marca. Beleza. Ótimo, Lu. Obrigado pela Obrigada, conversa. gente. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.